Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente tem uma história daquelas, sabe? Inspiradora mesmo. Vem lá de Patos de Minas, aqui em Minas Gerais. É a trajetória do ator Pedro Pauli, que saiu do interior e olha só, foi parar em Hollywood, premiado e tudo. A gente está se baseando numa reportagem bem legal do portal Patos Hoje, lá de janeiro de 2020. Eles entrevistaram o Pedro logo depois dessa conquista. Então a ideia aqui é explorar a fundo essa jornada, né? Como é que um talento de fora do eixo Rio-São Paulo constrói essa carreira e chega lá? Vamos dar uma olhada nos detalhes, nos desafios e, claro, no filme que o destacou. Olha, é uma história muito bacana, porque ela toca em vários pontos, né? Não é só sobre a garra individual do Pedro, que, claro, é essencial, mas mostra também um pouco da dinâmica da nossa indústria cultural. Como talentos de todo o Brasil podem sim encontrar um caminho para a visibilidade, primeiro nacional e, como no caso dele, até internacional. Exatamente. E o ponto que a reportagem já abre falando é um marco, né? Final de 2019, o Pedro realiza o que ele mesmo chamou de maior sonho da carreira, que foi ganhar um prêmio num festival internacional de cinema lá em Hollywood. E o curioso é que ele estava aqui, de férias em Patos de Minas, quando isso aconteceu, na cidade natal dele. E receber um prêmio, especificamente em Hollywood, tem um peso simbólico muito grande, né? Além do nome, do glamour todo associado, um festival internacional lá funciona como uma espécie de selo de qualidade global. O impacto disso é fascinante, não é só o troféu em si, sabe? É uma validação que pode, assim, colocar o nome dele no radar de agentes, de diretores, de produtores que talvez não o conhecessem antes. Quase um atalho, digamos. Entendi. Uma chave, então, que abriu essa porta. E essa chave veio por um projeto específico, né? Um curta-metragem. Sim, exatamente. O filme premiado foi o curta Rosas. E o Pedro Pauli é o protagonista. Isso também é bem relevante. Às vezes a gente foca muito nos longas, mas o circuito de curtas é super importante para descobrir talentos, novas linguagens. Um curta premiado pode impulsionar muito uma carreira. Então, vamos falar de Rosas. O que a gente sabe da história? A matéria do Patos hoje dá uma sinopse que parece, bem forte emocionalmente. Conta a história de um lavrador que toma uma decisão bem drástica. Ele deixa a mulher, que é descrita como o grande amor da vida dele, para ir atrás da mãe, que ele nunca conheceu. Uma busca pelas origens que força um rompimento com o presente dele. E a matéria promete um final surpreendente. Não vamos contar, claro. Essa premissa é poderosa, né? Porque mexe com coisas muito universais. A busca pela identidade, o peso do passado que a gente não conhece, contra os laços que a gente já tem, né? O presente. É o tipo de conflito humano que atravessa culturas. E narrativas assim costumam conectar muito com o público e também com os júris de festival que buscam essa profundidade. E essa coisa da busca pelas origens, esse conflito interno do personagem, isso é um tema forte no cinema, né? Nossa, sem dúvida. É um tema explorado de mil formas. Aqui no Brasil, muitas vezes se conecta com histórias de migração, de deslocamento, ou mesmo com a nossa identidade tão misturada, né? Um curta como Rosas, ao tocar nesse ponto sensível, o que define a gente? O sangue ou os laços que a gente faz? Dialoga com questões bem atuais, mesmo que o cenário do lavrador pareça mais atemporal. E a força do curta é justamente essa: condensar um conflito desses em pouco tempo. E parece que Rosas conseguiu mesmo essa força. A reportagem diz que, além de Hollywood, o filme estava rodando o mundo, sendo exibido em outros festivais. Não foi um caso isolado, então. Sim, essa circulação é crucial. Cada festival, cada seleção oficial é mais um degrau. Aumenta a visibilidade do filme e de todo mundo envolvido. E um prêmio importante como esse que ele ganhou pode puxar convite para outros, sabe? Cria um efeito cascata. Para um curta que não tem tanta janela comercial, os festivais são a grande vitrine. É, faz todo sentido. Mas antes de Hollywood, antes dos festivais internacionais, essa história começou bem aqui perto, em Patos de Minas. A reportagem volta lá nas raízes do Pedro. Foi lá que ele começou, no teatro. E tem um detalhe que eu achei bem curioso na matéria. Ele participou de um programa de humor local, a Escolinha Maluca. Passava na NTV, que eu entendi ser uma TV regional de Patos.
Interessante ver como a carreira começou ali, né? No cenário local, teatro, TV regional com humor. Esse ponto do começo local é fundamental. A existência desses espaços culturais, grupos de teatro, escolas de arte, TVs locais, projetos na comunidade é a base de tudo. É o celeiro mesmo. É ali que rola a primeira experiência, o desenvolvimento das primeiras ferramentas, o teste para ver se é isso mesmo que a pessoa quer. E muitas vezes as parcerias que começam ali duram a vida toda. Não dá para subestimar isso. Fico imaginando que, para um ator jovem começando numa cidade menor, essas experiências devem marcar de um jeito diferente, né? Talvez não seja a mesma coisa de quem já começa numa capital. Ah, com certeza. Pode ter desafios tipo menos grana, menos visibilidade no começo, mas pode ter vantagens também. Uma comunidade mais próxima, talvez mais chance de testar coisas diferentes, menos pressão. Essa experiência na escolinha maluca, por exemplo, mesmo sendo local, ensina sobre tempo de comédia, trabalhar para a câmera, interagir. Isso é valioso em qualquer escala. Tudo soma, né? E pelo jeito, Pedro Pauli soube usar bem essas experiências iniciais. A reportagem fala que ele decidiu buscar voos mais altos. Uma decisão clara de ir além de Patos de Minas. E os números mostram que ele conseguiu. Até janeiro de 2020, quando saiu a matéria, ele já tinha feito 5 novelas. E a reportagem cita especificamente a Globo e o SBT. As maiores emissoras, né? Sim, a saída para as grandes redes de TV é um salto enorme de visibilidade no Brasil. Novela exige uma disciplina, um ritmo de produção muito intenso. É uma escola importantíssima para muito ator brasileiro. E além das novelas, a matéria fala de mais de 20 filmes, curtas e longas. Isso mostra que ele não ficou só na TV, diversificou. Essa diversidade é chave para uma carreira sólida, versátil. A TV, especialmente novela, desenvolve umas habilidades, né? Memorizar rápido, se adaptar a mudanças no roteiro, manter o personagem por meses. Já o cinema, curta ou longa, geralmente tem outro ritmo. Talvez permita aprofundar mais no personagem, explorar outras linguagens. Ter experiência nos dois enriquece muito o ator. Faz sentido. É como um músico que toca vários instrumentos, né? Amplia a capacidade. Exato. E transitar entre curta e longa também é importante. O curta, como a gente falou, às vezes dá chance para papéis mais ousados, protagonistas, que talvez sejam mais difíceis de pegar num longa no começo. Já o longa consolida a presença no cinema, exige mais fôlego para o personagem. Ter os dois no currículo mostra que ele se adapta, que ele navega bem pelos diferentes formatos do audiovisual. E na época da entrevista, janeiro de 2020, a reportagem diz que o Pedro Paulo e Caetano, eles mencionam o nome completo, morava em São Paulo. Sim. Isso já mostra essa busca por estar perto de onde as coisas acontecem, né? Sim, mudar para São Paulo ou para o Rio ainda é um passo muito comum para quem quer consolidar a carreira nacionalmente. Facilita o acesso a testes, o networking com diretores, produtores, participar de projetos maiores. É uma estratégia bem prática. E sobre o futuro, naquele momento, pelo menos. A reportagem pegou ele num momento de otimismo, parece. O Pedro adiantou que já tinha planos para 2020. Ele estava escalado para um filme que ia ser gravado no sul do país, começando em fevereiro daquele ano. Isso mostra bem o timing, né? O impulso que um prêmio internacional pode dar. Mesmo que o filme já estivesse engatilhado, a notícia do prêmio com certeza reforça a confiança nele. Pode até ter ajudado a acelerar o projeto. Um reconhecimento desses não é garantia de nada eterno, mas muitas vezes abre um ciclo de novas oportunidades, aumenta o poder de barganha do artista. É um capital simbólico que vira trabalho concreto. Importante você falar isso, do impulso, porque a fonte é de janeiro de 2020 e a gente sabe que 2020 foi, bom, um ano bem diferente para todo mundo, né? Especialmente para a cultura, por causa da pandemia. Então esses planos podem ter sido alterados. Exatamente. É fundamental a gente situar a informação na data dela. A entrevista mostra a visão e os planos do Pedro no comecinho de 2020. Como isso se desenrolou depois, como tudo que aconteceu, a fonte não cobre. Mas a intenção, a direção da carreira dele naquele ponto era claro: aproveitar o reconhecimento e seguir ativo no cinema. Ok. Então, resumindo o que a gente viu, temos a história de um ator que começa no teatro, na TV local em Patos de Minas, constrói uma carreira sólida passando por novelas nas grandes emissoras, mais de 20 filmes entre curtas e longas, e aí coroa essa fase com um prêmio internacional importante em Hollywood pelo curta Rosas.
Uma jornada de buscar voos mais altos e diversificar. É isso, né? É isso. E o que essa história conta pra gente? Além do percurso dele, primeiro reforça que talento não tem CEP e que a cena local é vital como ponto de partida. Segundo, mostra como o cinema, mesmo no formato curto, ainda é uma ferramenta poderosa para contar histórias universais, como essa busca por identidade em Rosas. E terceiro, evidencia como a persistência e a estratégia são importantes para construir uma carreira artística que dure e que seja variada. E conecta com algo que talvez muita gente que está ouvindo já pensou, que sonhos grandes podem sim se realizar, mesmo começando de um lugar que não é o centro óbvio das coisas, e também a universalidade das histórias. Quem não se identifica de alguma forma com essa busca por entender de onde a gente veio, ou com as escolhas difíceis que os relacionamentos às vezes exigem, como parece ser o dilema lá do personagem de Rosas. Precisamente, essa conexão emocional é o que move a arte, né? E pensando um pouco além do que a reportagem traz, a história do Pedro e do filme Rosas levanta uma reflexão interessante. O personagem do filme faz uma escolha radical, buscar a origem desconhecida e deixar o amor presente para trás. Isso faz a gente pensar até que ponto essa necessidade de entender nosso passado, de preencher as lacunas sobre nossas raízes, molda quem a gente é e o que a gente sacrifica nessa busca. É uma questão profunda mesmo. Essa tensão entre o passado que forma a gente e o presente que a gente constrói. Sim. E olhando por outro lado, mais para a indústria, para o surgimento de talentos, a trajetória do Pedro Pauli faz a gente se perguntar quantos outros Pedros podem estar agora mesmo, fazendo teatro amador, gravando vídeos, participando de projetos em cidades menores pelo Brasil todo. Quantos talentos estão ali, sabe, esperando talvez uma chance, um projeto certo, como Rosas parece ter sido para ele, para que a história deles e o potencial deles também ganhem o mundo. Fica essa provocação sobre onde e como a gente está procurando nossos próximos grandes artistas.